sobre o assunto do parnasianismo no Brasil, nós não podemos perder de vista algumas questões extremamente importantes. O parnasianismo acontece no Brasil no momento em que, na prosa, ocorria o realismo e o naturalismo. O parnasianismo, assim como o realismo e o naturalismo, foi uma estética literária influenciada pelos ideais franceses, pela perspectiva francesa. Ocorreu no final do século XIX, mais especificamente 1870, e nesse período que se vivia não só na Europa, mas também no contexto francês e também brasileiro, era a Belle Époque. Era a influência francesa no comportamento da sociedade. E essa influência francesa, ela atinge a literatura, ela atinge a cidade, né? A parte urbana, ela atinge as construções, ela atinge toda a estética da cidade, ela atinge também a moda, a gastronomia. Então, todos os elementos sociais estavam imersos, se renderam à perspectiva francesa que nós chamamos de Belle Époque ou Belle Époque. Então, por exemplo, as grandes avenidas, as praças construídas nas cidades, né, principalmente nos grandes centros, é a inspiração da arquitetura francesa. A maneira de se vestir das mulheres também. A maneira de se comportar, a arte literária, inclusive na própria literatura brasileira, há escritores que usam e abusam de elementos, né, de palavras, de vocábulos franceses. Quem são os escritores mais importantes no Brasil que elevaram aí o parnasianismo a uma estética considerada importante? Olavo Bilac, que é um escritor que trabalha principalmente, além dos elementos parnasianos, elementos ainda românticos, já que a escola literária poética anterior ao parnasianismo no Brasil foi o romantismo, né? Então, a poesia parnasiana, porque o parnasianismo se compõe, se faz, né, aparece para nós através da poesia, tem como representante Olavo Bilac, nós já falamos sobre ele em aulas anteriores, Vicente de Carvalho, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Há o que nós chamamos de tríade parnasiana. Na tríade parnasiana, nós temos como representantes, né, tríade, como se fosse uma trindade, esses três escritores, e o Vicente de Carvalho ele é deixado um pouquinho aí de lado porque ele não participou em conjunto com estes outros. Quem foram os escritores da tríade? Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Olavo Bilac é um escritor que trabalhou elementos do romantismo, como eu falei. Raimundo Correia faz uma poesia voltada para a natureza, para elementos estéticos associados ao belo, a essa cópia desse mundo externo, vamos dizer assim, porque no parnasianismo o que importava não é a temática em si, não é o assunto, e sim a forma poética, em detrimento do conteúdo. A forma poética é o soneto, e aí eles usam magistralmente todos os elementos, né, de composição, os versos decassílabos, as rimas, né, as palavras rebuscadas, dicionarizadas, e isso é algo que se institui como muito importante para a estética parnasiana. Alberto de Oliveira também é considerado um escritor extremamente parnasiano. A poesia dele é descritivista. Então, o que eu entendo como uma poesia descritivista? Ela é mais racional. E se eu quero fazer um poema, por exemplo, eu pego um objeto e ali eu direciono meu olhar de maneira descritivista para esse objeto.
né? Então, vaso chinês, o vaso grego, que são poemas muito conhecidos do parnasianismo, tem aí esse viés descritivista do Alberto de Oliveira, que é considerado o mais parnasiano dos três, tá? Então, esses escritores, eles não fogem à concepção exclusiva parnasiana. Repetindo, Olavo de Carvalho, Olavo Bilac, Vicente de Carvalho, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia fazem parte deste rol importante de escritores parnasianos, sendo que a tríade parnasiana é composta por Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. O Vicente de Carvalho, ele também trabalha a perspectiva parnasiana, porém não de maneira tão intensa como os outros. Mas a estética dele também segue esse viés. Lembrando que o parnasianismo tem a sua origem na concepção da mitologia, né? O parnasianismo nos remete ao Monte Parnaso. Então ali nós temos uma poesia racional, descritivista, chamada de arte pela arte. Os escritores vão trabalhar a métrica, vão trabalhar a forma em detrimento do conteúdo, porque ali o poeta, que é chamado de artesão, que é chamado de poeta joalheiro, ele vai mostrar para nós que o fazer poético tem mais importância do que o sentimento em si. É claro, pessoal, que o eu lírico ele não é deixado de lado. É claro que o eu lírico é trabalhado, mas a métrica e a forma e o fazer poético, né, o poema em si, a construção é mais importante até do que essa essência poemática. Muito obrigada!